Na paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Bom, eu venho conversando com Deus essa semana, né? Pedindo para Ele me guiar e me mostrar a palavra que eu deveria postar. E essa semana foi meio diferente, eu deixei minha Bíblia guardada, porque eu tô lendo um outro livro evangélico. E quando eu entrei no quarto para ver, vou dar uma lida para ver onde Deus quer que eu pregue, que Ele me tocou no coração. Eu cheguei no quarto e estava aberto já, num versículo, num capítulo, e não fui eu que coloquei. Eu olhei, poxa, tá aí. É exatamente isso que Deus quer falar essa semana. E foi tremendo, porque quando eu comecei a meditar na palavra, começou a me abrir, e eu também comecei a olhar com outros olhos naquele versículo, e também mudou a minha vida. Isso que eu acho tremendo na palavra de Deus. Ela serve para mudar a minha vida, como serve para mudar a tua a todo momento. Então vou te pedir que se coloque junto comigo em oração, para que a gente dê início a essa palavra abençoada vindo do trono de Deus. Pai Todo-Poderoso, meu Abba, meu Deus maravilhoso, santo é o teu nome, santo é o teu poder, santa é a tua glória, santa é a tua majestade, santa é a tua soberania. Oh Deus poderoso, cuida das nossas vidas, Senhor. Enche-nos, enche-me com teu Espírito Santo, ó Pai. Que toda palavra que saia da minha boca não seja eu falando, seja tu, ó Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, toma conta e entrega aquilo para os teus filhos que tu quer falar. Que não seja o homem engrandecido, mas sim tu, o teu santo nome, porque é tudo para tua honra, tua glória. Invada as nossas vidas, cuida dos nossos corações e nos dê a vitória. Em nome de Jesus, amém. Eu adoro a oração, assim, né? E aí Deus vai tocando e a gente vai entrando um pouco mais. Bom, pessoal, vamos lá. Essa semana Deus me tocou para falar sobre Zaqueu. Eu vou ler os versículos e eu vou desenvolver o assunto. Bom, a nossa palavra da semana, ela vai estar localizada em Lucas, capítulo 19, versículo 1, onde diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Eles estavam tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu diante da multidão e subiu numa figueira brava, para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem está perdido. Na minha Bíblia, toda vez que se referir em Filho do Homem, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, tá? Bom, vamos lá do início. Zaqueu, a Bíblia vai relatar que ele era muito rico. E ele era o chefe dos cobradores de impostos. Quando eu paro para ler isso, eu imagino Zaqueu sendo uma pessoa que tem tudo na vida dele. Todas as riquezas, tudo que ele conquistou. Mas ele ainda sente um vazio dentro dele. Zaqueu podia ter conquistado o mundo, mas ele ainda sentia um buraco dentro do peito dele. Então, muitas vezes na nossa vida, como Zaqueu, a gente não tem o que reclamar. Nós temos uma vida abençoada, nós temos uma família abençoada, toda a nossa família não tem enfermidade, nós estamos conseguindo conquistar as nossas coisas, porém a gente tem uma inquietude também no coração. E tanto para Zaqueu quanto para nós, isso se chama falta de Deus, falta da presença de Deus nas nossas vidas. Então o Zaqueu
Ele sente aquela necessidade. E naquela época, Jesus vinha fazendo milagres e maravilhas por onde ele passava. Então Zaqueu tá lá, sentindo essa solidão, se sentindo vazio, olhando para os lados, tendo o mundo, mas mesmo assim não sentindo paz. E ele ouve falar de um Jesus que vai passar pela cidade dele. E eu imagino Zaqueu pensando assim: cara, ele fez milagres por onde ele passou, ele curou enfermos, ele pode me curar também, porque não é normal eu ter tudo e não ter paz, sabe? Eu imagino Zaqueu assim: Jesus está vindo, eu preciso conhecer ele, eu preciso que ele atenda o meu milagre, eu preciso que ele faça um sobrenatural na minha vida. Como acontece conosco a primeira vez que nós ouvimos falar de Jesus. Quando nós ouvimos falar de Jesus, a gente para e pensa: poxa, quem é esse? Quem é esse que faz tanta maravilha? Quem é esse tremendo? Eu preciso conhecer ele. Eu preciso que ele preencha isso na minha vida. Eu preciso ser curado disso. Quantas vezes? No início eu lembro da minha vida. Quando me contaram como era a vida com Jesus, eu só pensava: eu quero conhecer Jesus. Eu quero que Jesus mude a minha vida, como Zaqueu pensou ali. Eu quero que Jesus tire essa inquietude do meu coração. E esse é o nosso primeiro passo. Querer conhecer a Jesus. Sabe, Jesus é tão tremendo que basta a gente querer conhecer Ele. Então vocês estão entendendo que Deus quer falar contigo? É maravilhoso, sabe? E mais à frente vai dizer então que Zaqueu, ele tenta chegar até Jesus. Bom, ele já tomou a decisão. Eu quero conhecer esse Salvador, eu quero conhecer esse dono dos milagres, eu quero conhecer esse cara sobrenatural. Mas aí ele se depara com uma multidão. O que é a multidão nesse versículo? São tudo que nos impede de chegar a Deus. Eu imagino Zaqueu, um homem de baixa estatura, como relata a Bíblia, olhar uma multidão e pensar: como vou chegar até Jesus? E aí, quantas vezes na nossa vida, quando a gente decide caminhar com Jesus, eu quero conhecer Ele, a gente se depara com pessoas apontando, dizendo, impedindo que nós chegamos na presença de Deus. Cara, o que tu tá fazendo indo pra lá? Por que tu tá indo pra lá? Isso não vai te levar em nada. Tu tá indo pra igreja. Quem é esse Jesus? Muitos não entendem. E vão te impedir, como a multidão acabou impedindo Zaqueu de chegar lá. Só que Zaqueu, ele não parou naquele momento e olhou para todas as adversidades. Ele não pensou: eu sou pequeno. Porque muitas vezes a gente pensa exatamente isso. Eu sou pequeno para estar na presença de Deus, eu sou pequeno para buscar a Deus. Irmão, tu tá do tamanho perfeito para Deus. E quando eu falo pequeno, a gente acha que a nossa fé é pequena, mas Deus fala que mesmo a nossa fé sendo pequena, comparada a um grão de mostarda, a gente tem a capacidade de mover as montanhas. Então, a gente não é pequeno. E Zaqueu entendeu que ele tinha, o objetivo dele era chegar até o Senhor. O objetivo dele era ver Jesus. E ele não olhou para as adversidades. Ele não olhou para o que ele tinha que enfrentar. Porém, ele olhou e pensou: como eu vou fazer isso? Como eu vou vencer essas batalhas para chegar até Jesus? Como eu vou tomar vitória para que eu possa enxergar e chegar no meu objetivo? Porque o objetivo de Zaqueu era só enxergar Jesus. Era único, exclusivamente isso, naquele primeiro momento. Então Zaqueu toma uma atitude diferente. Ele toma um passo ousado. Ele faz algo que ninguém esperava. E quando a gente para pensar em exatamente isso, fazer algo que ninguém espera, ou fazer algo ousado, e não precisa ser ousado aos olhos de todos, mas tem que ser ousado aos teus olhos, dentro das tuas limitações, sabe? Zaqueu era pequeno, então ele decidiu subir uma árvore. Imagina alguém com baixa estatura
subir numa árvore. Ele tomou um passo ousado para ele. Ele teve que enfrentar uma adversidade exclusiva dele. E ele não viu isso. Ele disse: eu vou enxergar Jesus. E quantas vezes a gente acha que coisa simples, olha, a minha dificuldade para chegar até Jesus é orar. Poxa, então faz diferente. Ora. Ah, mas é muito difícil, eu não sei o que falar. Começa. Sabe, um diálogo com Jesus é muito simples. Mas esse é teu passo de ousadia. Para Zaqueu foi subir numa árvore. E de repente para ti é só dizer: Jesus, eu te amo. E isso pode mudar a tua vida de uma forma sobrenatural. Como mudou de Zaqueu, nós vamos ver aqui mais à frente. Dê os passos ousados, irmão. Faça aquilo para chamar a atenção de Jesus, mas as coisas corretas que ele nos ensina. Então Zaqueu subiu na árvore. E quando ele subiu na árvore, o único objetivo dele era chegar a Jesus. Eu quero enxergar a Jesus. Então Jesus olha para ele. Sabe como é tremendo isso? Zaqueu tomou uma atitude que ele queria apenas olhar a Jesus. Só que a atitude dele, ousada, diferente, chamou tanta atenção de Jesus que Jesus olhou para ele. Vocês estão entendendo a complexidade disso? Sabe o que Deus quer te falar nesse momento? Filho, me busca. Faz o que tu pode, o que é difícil para ti. Faz. Se é cumprimentar o irmão na igreja, dá o primeiro passo. Se é dizer paz do Senhor, dizer Deus abençoe. São coisas simples, mas que para Deus não são simples, são surreais para o coração dele. E então vai chegar um momento que Jesus vai se agradar tanto de ver o quanto tu tá se empenhando para olhar ele, para ter ele como amigo teu amigo, que ele vai olhar para ti e vai dizer: filho, me convém estar contigo. Como ele fala aqui: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Imagina Jesus olhando para ti e dizendo: filho, tu me agradou, tu chamou a minha atenção. Agora quem quer caminhar contigo sou eu. Eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua vida, eu quero mudar a tua estrutura, eu quero te fazer novo. Mas tudo isso porque tu me agradou, tu me obedeceste, tu fez o correto, o que agradou o meu coração. Então, a tua vida começa a mudar. E aí, então, quando Jesus toma essa decisão, muitos começam a criticar, dizendo: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Sabe, quando a gente toma a decisão de andar com Jesus, as pessoas começam a nos criticar. Começam a dizer: ah, mas tu errava, tu fazia isso, tu fazia aquilo, tu mentia, tu trapaceava. Eles olham o teu velho eu e não entendem que Jesus veio para curar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para transformar, Jesus veio para te dar uma vida nova. Só que eles acham que viver com Deus é doloroso, porque eles acreditam mais nos prazeres momentâneos do que a vida eterna, que é o que Jesus nos promete. Então eles vão fazer de tudo para que tu não esteja na presença de Jesus, na presença de Deus. Eles vão te olhar e vão dizer: para que tu tá indo na igreja? Por que tu tá ensaiando para louvar na igreja? Ei, vamos sair, vamos numa festa hoje. Vamos fazer tal coisa. Tudo para te tirar da presença de Deus. Mas lembra, Zaqueu, ele tinha um objetivo: enxergar Jesus. Como eu acredito que tu tem um objetivo. Só que naquele momento, Zaqueu, já o objetivo dele não é mais só enxergar Jesus, é ter Jesus dentro da casa dele. Então ele ouviu aquilo, ele pensou, olhou para Jesus e disse: se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E eu darei metade da minha riqueza aos pobres. Ele entendeu o quanto ele estava errado. Se ele estava errado para trás também. Ele reconheceu o erro dele.
E isso que é importante, quando a gente decide caminhar com Jesus, nós temos que reconhecer os nossos erros no passado e mudar daqui para frente. E não importa o que os outros vão dizer, é passado. Só que tu precisa aceitar Jesus para que haja uma transformação, para que haja mudança na tua vida. Entende? Zaqueu permitiu que Jesus entrasse na casa dele e houve a transformação. Quantas vezes Jesus bate na minha e na tua porta? E quantas vezes a gente acaba não abrindo? Sabe, Deus, Jesus, ele é tão cavalheiro que ele não vai entrar derrubando tudo, invadindo. Ele vai bater na porta do teu coração. Ele vai bater na porta e vai querer saber: filho, tu quer que eu habite aí? E a decisão parte de ti. E quando tu decide, sim, eu quero que tu viva dentro do meu coração, eu quero que tu entre na minha casa, começa a mudança. E muitas vezes as pessoas acham que a gente lê na Bíblia e acha que a mudança é imediata, a transformação é imediata, mas não. Muitas vezes a gente passa por um processo de esmagamento do nosso eu, porque é necessário haver uma desconstrução de quem a gente era, porque nós queremos ser diferente, nós queremos mudar. Então precisa que a gente passe por provas, precisa que a gente passe por dificuldades, mas tudo isso para ser moldado, para entrar no caminho correto. Nesse momento Zaqueu não precisou passar por isso, mas muitos de nós precisamos. Eu lembro que os piores momentos da minha vida, Deus trabalhou tremendamente em mim. Foi os momentos que eu mais busquei a Jesus e mais eu cresci espiritualmente. Se hoje eu faço esses vídeos, foi porque Deus tocou meu coração e é único exclusivamente para agradar a Ele. Esse é o meu passo de ousadia. Quem me conhece, eu não gosto de conversar muito, mas foi necessário eu dar o meu passo de ousadia para que Deus abençoasse a minha vida. Ele abençoou todos os dias, gente. Tem dias difíceis? Com certeza tem, mas todos maravilhosos, todos com paz. E vai falar mais à frente, né, que termina, né, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem está perdido. Quantos de nós estamos perdidos, sabe? Eu paro para pensar, e muitas vezes na minha vida eu parava e pensava: o que eu tô fazendo? Para onde eu tenho que ir? Que caminho tomar? A gente se sente só. A gente se sente perdido, né? Porque a gente não é desse mundo. O nosso lugar é ao lado de Deus. Mas para chegar lá, a gente precisa estar pronto para chegar lá. Então Deus, Jesus, ele veio para mim e para ti. Ele veio para aquela pessoa que está lá perdida no mundo. Ele veio para buscar cada um. Por isso que é necessário que tu aprenda a palavra de Deus. Por isso que é necessário que tu viva a palavra de Deus, que tu tenha passos ousados, para que Deus te use como instrumento de bênção, para que tu ganhe almas. Sabe? Qual é o teu passo ousado? O de Zaqueu foi vencer a estatura dele e subir uma árvore. O meu está pregando aqui hoje. E o teu, qual é? Pode ser olhar para o irmão do teu lado e dizer: Jesus te ama. Olhar para um completo desconhecido e ver que ele não está feliz, que ele está triste, que ele está passando por alguma aflição e dizer: Jesus te ama. Talvez para ti pareça ser um pouquinho, mas para Deus faz uma diferença tremenda. Quer que Jesus ande contigo? Em Tiago fala: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. É bem simples. Muda a tua vida. Dá os passos ousados em direção a Deus. Dá os passos ousados em direção de Jesus Cristo, que Ele vai te olhar. Ele vai te ver, Ele vai te transformar, Ele vai viver contigo. E a partir do momento que tu tem Jesus no teu time, irmão, pode vir luta, pode vir dificuldade. As batalhas podem ser grandes, mas com Jesus,
tu vai ter a vitória. E o mais importante, tu vai ter uma transformação, tu vai ter paz. Tu vai ter, mesmo que o dia seja difícil, tu vai terminar o dia com alegria, porque tu tem alguém que te ama de uma forma sobrenatural. Essa foi a palavra maravilhosa que Deus colocou no meu coração. Eu cheguei a ficar até emocionado porque ela mexeu muito comigo também. E se ela mexeu contigo, eu te peço por favor que tu curta, compartilhe, mande para alguém que precisa ouvir essa palavra abençoada. Porque eu tenho certeza que Deus quer trabalhar no coração de cada um e botar mais um bom ânimo, para dar mais dicas de como a gente pode fazer a diferença. E é isso, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que Deus invada os nossos lares, que Jesus viva na nossa vida, que Ele cure nossas doenças, que Ele faça milagres nas nossas vidas, que Ele prospere, que Ele nos dê alegria e que a graça de Deus esteja a todo momento conosco. Amém? Graça e paz. Shalom, shalom.